1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Eu fiz uma pergunta no grupo hoje, antes do almoço, eu não sei quem teve a oportunidade de ver, mas quem gostaria de ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Quem gostaria? E o que significa ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Nós vamos ver aqui 3 características dessa pessoa. Mas eu queria saber o que você acha. O que significa ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Pode falar. Que anda conforme os princípios da Bíblia. É um bom conceito, né? Um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus é que anda segundo os princípios da Bíblia. O que mais que vocês acham? Uma pessoa que é temente a Deus. O que mais? Alguém falou? Então, transparência assim, no sentido do relacionamento com as pessoas. Que aceita as correções de Deus, muito bom, muito interessante. Muito difícil também, né? Nem todo mundo quer aceitar as correções de Deus. O que mais? Que faz a vontade de Deus. Difícil isso também, né? Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. A gente fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade, entretanto a minha vontade é essa, né? Só para o Senhor saber, né? Fica registrado que eu quero isso, né? O que mais? Vamos pensar, é importante. Todo mundo quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Todo mundo quer agradar a Deus. Como é que a gente faz? Lógico, não, preciso ter fé. Ninguém falou da fé, né? Mas precisa ter fé. Coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Esse é um termo muito crentez, né? Você fala assim, coração quebrantado, compungido. Pensa no próximo, tem facilidade de perdoar, que não é orgulhoso, né? Coração humilde. Tudo isso faz parte. Nós vamos ver três características hoje. E curiosamente, nenhuma das 3 características foi falada aqui por ninguém. Humilde, manso, continua, né? Mas ainda não foi falado. Eu estou dando oportunidade, né, para ver se a gente consegue levantar aqui um debate mais participativo. Fala, Marcão. Eliminar o eu. Eliminar o eu. É para que Deus cresça, diminua eu e Deus cresça. Amém. Mas também não é isso. Quer dizer, também é isso, mas não é uma das 3 características que eu vou falar. Amém. Ainda não. Ser corajoso. Também não é. Eu vou falar sobre a coragem de Davi, mas... Amém? Todo mundo pensou pelo menos, né, nas características. Vamos ler esse texto lá em 1 Samuel. Domínio próprio. Aí já vem, né, os frutos do Espírito, mas está relacionado a uma pessoa que tem o quê? O próprio Espírito. Acertamos uma. Amém? Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Todos acharam? Saul era rei de Israel. Naquele tempo não havia ainda sido separado Israel de Judá. E Saul era o rei. Saul foi o primeiro rei, né? O povo, antes da separação, da divisão, teve 3 reis: Saul, Davi e Salomão. E Saul foi o primeiro rei. Saul foi escolhido pelo povo, não por Deus. Qual foi o critério que o povo usou para escolher Saul? Vocês sabem? Alguém sabe qual foi o critério utilizado? Exatamente. Saul, o povo todo ficou reunido assim, e Saul se destacava em altura, dos ombros para cima, todo mundo destacou Saul. Como ele era o mais alto, o povo achou que ele seria o melhor rei. Estavam enganados, né? A altura não é documento. Me perdoem os mais altos. Mas não serviu, não foi esse o critério, né, que Deus queria. Mas ele foi instituído rei, e nesse momento ali eles estavam em guerra contra os filisteus. E os filisteus, versículo 5, os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto as areias da praia. Tinha muito soldado? Muito. O que significa soldado como as areias da praia? Significa que quem estava ali contando não conseguiu
contar, de tantos que tinham. E eles foram a Micmas, que fica a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, que era o prazo estabelecido por Samuel. Samuel havia falado para Saul aguardar 7 dias. Samuel chegaria para fazer o sacrifício. Então, após esse sacrifício, Saul estaria autorizado a entrar em guerra. Então ele esperou aqui os 7 dias que Samuel havia pedido. Mas ele não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul então ofereceu o holocausto. E quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Então Samuel perguntou: o que você fez? E Saul respondeu: ora, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não chegava no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, então pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Não feche ainda a sua Bíblia. Nesse texto que nós lemos tem a primeira característica do homem ou da mulher segundo o coração de Deus. Alguém percebeu qual é essa característica? Obediência. Não ser rebelde, ser obediente. Qual que foi o problema, com Saul? Saul estava ali pressionado, cercado pelo exército inimigo, que era mais numeroso. Os seus soldados estavam fugindo, com medo. Estavam sentindo falta de liderança. E Saul tinha uma ordem: aguarde Samuel chegar. Porque é Samuel que é o sacerdote, é Samuel que vai fazer o holocausto, é Samuel que vai oferecer o sacrifício. Não é você, você é o rei, mas você não é o sacerdote. Aguarde a chegada do sacerdote. E ele foi vendo a situação ficar complicada. E o meu texto aqui tem uma palavra que é muito importante. Não sei se está aí no versículo 12, se é o mesmo que vocês têm aí, na tradução de vocês, mas meu texto fala assim: então pensei. O que significa esse pensei? Então eu racionalizei. Então eu comecei a fazer contas. Eu comecei a ver que o exército inimigo era maior que o meu exército. Então eu pensei, comecei a fazer contas. Eu vi que o que eu tenho que pagar amanhã é mais do que eu tenho no banco. Então eu comecei a pensar na minha situação. A situação que eu estou vivendo, eu não vou conseguir dar conta. O problema de Saul foi racionalizar. Ele saiu do espírito. Muitas vezes a gente age dessa forma. Nós estamos passando por situações complicadas na nossa vida e a gente começa a racionalizar. Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou conseguir resolver esse problema de relacionamento? O que eu preciso fazer? Eu estou pensando, eu estou racionalizando. O que é que eu preciso fazer? E Deus está falando para você assim: espera. Espera, porque no tempo certo eu vou agir.
Por que Deus fala para a gente esperar? Por que Deus não age logo? Por que a gente tem esse desafio de ficar vendo a situação complicada na nossa vida e não fazer nada? Por que Deus faz isso? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E Ele quer que a gente aprenda a ter fé. Às vezes você é obrigado a passar por situações difíceis, complicadas, em que a última coisa que você pode fazer é querer racionalizar. É querer resolver as coisas. Aí eu vou resolver isso, vou pegar o telefone, vou ligar para fulano e vou resolver isso já. Quantas vezes a gente já fez isso? Eu vou falar umas verdades. Aí eu não vou ter dinheiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um empréstimo, eu vou fazer... É Deus que está agindo? Deus, Ele espera que nós tenhamos paciência, porque é nessa paciência que nós exercitamos a nossa perseverança, que é uma possibilidade de nós aumentarmos a nossa fé. Aquele que for fiel até a morte, herdará a coroa da vida. Ser fiel até a morte significa perseverar. Perseverar significa ter paciência por passar por situações complicadas. Sabe qual é a coisa mais curta que nós temos na nossa vida? A nossa paciência. Ninguém tem paciência para nada. Né? Mas esse culto está demorando. Mas está muito calor. Mas, sei lá, você começa sempre a ter alguma coisa que vai, cutucando, e aí a gente vai se mexendo no nosso lugar. Eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. Essa inquietação não vem de Deus. Porque quando Deus fala conosco, Ele fala exatamente o contrário. Aquietai-vos. Sossegai. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então Deus, quando Saul fez aquilo, Deus ficou muito irado. Porque Saul não teve paciência, Saul foi rebelde, desobedeceu. Então nós estamos vendo várias coisas aqui. Mas principalmente Saul não teve paciência. Não teve fé. A paciência é um exercício de fé. Você quer anotar isso? Pode anotar. A paciência é um exercício da fé. Você quer exercitar a fé? Às vezes você pede para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Prepare-se para exercitar a sua paciência. Porque a paciência é o exercício da fé. E às vezes você precisa saber esperar o tempo de Deus. Precisa ter paciência para aguardar o tempo de Deus. A fé é que nos faz perseverar aguardando o tempo de Deus. Amém? Primeira característica, então, do homem ou da mulher segundo o coração de Deus. Qual é a segunda? Qual é a segunda? Quem é esse homem segundo o coração de Deus aqui na Bíblia que nós lemos? Todo mundo sabe? Davi, né? Se você virar algumas páginas aí para frente, capítulo 17, tem a história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias. Capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17. Essa época era uma época de muita guerra entre os filisteus e os hebreus. E nesse momento, já passado algum tempo,
desse episódio com Saul, vai acontecer essa situação. Versículo 1, capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra, se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus, um de frente para o outro, né? Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas ocuparam a outra colina, ficando um vale entre eles. Então, estava um no alto, outro no alto, e aqui embaixo o vale. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele era alto, um bocado. 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a ponta de ferro pesava 7,2 kg. E seu escudeiro ia à frente dele. Então Golias desceu lá do alto, foi até o vale para falar com os hebreus. E então ele gritou para a tropa de Israel: por que é que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês são servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Bom, Davi era filho de Jessé, o efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o mais novo, e os 3 mais velhos seguiram Saul. E Davi costumava ir ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me uma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Então, todo dia o exército ia lá, ficava na posição, e durante 40 dias, esse gigante descia a colina, ia lá embaixo e lançava o desafio. Será que no exército de Israel não tem ninguém para vir combater comigo? Era possível isso. Nas regras de combate, né? Você já deve ter visto filmes assim. Era possível um guerreiro lançar esse desafio contra apenas um outro guerreiro. Isso era o que melhor podia acontecer para todos os soldados, né? Porque eles não iam precisar lutar. Bastava com que um guerreiro enfrentasse o outro guerreiro. Agora era o seguinte: quem perdesse, perdia tudo. E quem ganhasse, ganhava tudo. Não tinha guerra. Não precisava haver aquela morte de milhares de pessoas. Mas quem perdesse, perdia tudo. Era um desafio sério. Estava valendo tudo. E a altura daquele cara era extraordinária, né? Imagina os soldados, né, olhar um monstro daquele na sua frente, com quase 3 metros de altura, todo paramentado para a guerra, todo com lanças, com capacete, com escudo, com a sua roupa de guerra. E ainda, eu imagino que o mais difícil de tudo é uma pessoa grande, geralmente tem voz grande, né? O Marcão é uma exceção. Mas, geralmente, as pessoas que são mais altas, né, mais avantajadas, têm um vozeirão também. Então, você imagina aquele cara gritando lá embaixo, né? Como era intimidador. Como devia fazer com que os soldados, né, de Israel tivessem medo. E era isso que estava acontecendo quando Davi chegou lá. Nós vamos pular um pouquinho por causa do tempo, né?
Versículo 25. Quando os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, e também dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então contaram a Davi o que estava acontecendo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com Davi e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou as nossas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Olha, primeira parada. De acordo com Deus, qual era a percepção de Deus a respeito de Davi? Um homem segundo o coração dele. Qual era a percepção do irmão com relação a Davi? Presunçoso, um cara que só quer aparecer, se exibir. Faz sentido isso? Não tem alguma coisa errada? O que parece para vocês, irmãos, que está errado nesse texto? Não tem nada errado, mas o que parece, né, que soa diferente, estranho? Por que a percepção do irmão de Davi era essa? Qual é a percepção que as pessoas que estão ao nosso redor têm de nós? Se Deus age por nós, nós passamos por dificuldades, mas nós passamos pelas dificuldades. A dificuldade vem, e a dificuldade vai, e você continua de pé. As pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, não compreendem isso. Muitas vezes, as pessoas que estão no mundo estão passando por dificuldades e são derrubadas por essas dificuldades. E aí elas olham e veem no cristão uma pessoa feliz, uma pessoa que tem sempre uma resposta agradável, uma pessoa que está sempre de bom humor, algumas exceções, é claro. Algumas pessoas que têm sempre um testemunho para dar. E eu quero te perguntar, qual é a visão que as pessoas do mundo têm de você? Quem é que você quer agradar? Você quer agradar as pessoas do mundo ou você quer agradar a Deus? Então você pode ter certeza que tem muita gente no mundo que te acha um cara ou uma mulher presunçoso, arrogante. Mas a gente não é isso. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, e fala de coração. Se você não falar de coração, não fala. Eu estou disposto a dar a minha vida pelas pessoas do mundo. Você só fala isso se for verdade. Amém? Só que às vezes as pessoas que estão lá não entendem. O irmão de Davi não entendia. Então, vamos pular um pouquinho aqui, né? Aí Davi vai conversar com o rei, vai ser chamado por Saul, e Saul vai olhar para ele assim com aquela... Coitado, jovem, não sabe de nada. Eu tenho aqui um monte de soldados, guerreiros, né? Pessoal que a vida toda andou treinando. Esse cara, quem é esse cara mesmo? Não, pastor de ovelhas. Aham. Bom, você quer ir lá? Vai fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte: veste a minha armadura pessoal. Traz a minha armadura para ele. Aí colocaram a armadura de Saul em Davi. Saul era um cara alto. Saul era alto. E Davi era um baixinho. Então imagina a situação, né? Davi foi vestido com a armadura de Saul. Ele ficou ali perdido no meio da armadura. Ele falou que não conseguia nem andar. Eu não consigo nem andar com isso. Como é que eu vou lutar com esse gigante? Tira esse negócio de mim. Não quero isso daí. Não preciso disso. Porque não é com armaduras de homens que nós vencemos as nossas lutas. Amém? Não é
com coisas, artifícios, artefatos humanos, que você vence a sua batalha. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. A gente não precisa dessas coisas. E Davi era uma pessoa que tinha consciência de quem ele era. E de quem Deus é. E você pode estar pensando assim, poxa vida, mas Davi era um cara corajoso. Eu queria ter a coragem de Davi. Davi não era uma pessoa corajosa. Davi sabia quem ele era. E ele sabia que aquele cara que estava lá, apesar de grande, não estava desafiando ele, Davi, mas estava desafiando o exército do Deus vivo. Então não era com Davi a brincadeira. Era com Deus. Então Davi falou, não vou usar essas coisas, vou fazer o seguinte, deixa eu resolver isso do jeito que Deus quer que eu resolva. Mas deixa eu ir lá. E ele foi descendo e passou no riachinho. Ele estava com a funda dele, né, um instrumento que ele usava para espantar lobos, que é um pedaço de corda, com um reforço na ponta, né, coloca uma pedra, pega as duas pontas, aí você gira e solta uma das pontas. E a pedra vai com velocidades, né, lançada na direção que você quiser. Ele, lógico, ele era prático, hábil no uso dessa ferramenta. Então ele, vou levar isso. Ele foi lá e pega quantas pedrinhas? 5. Coloca, né, e vai lá falar com o gigante. E aí ele se apresenta para o gigante. Eu imagino a cena, né? O gigante tinha quantos metros mesmo? 2,90. Davi era baixinho. A Bíblia fala que ele tinha o cabelo vermelho. É raro, né? Não tem nada de estranho, mas é raro, não é uma coisa normal. Né? As pessoas têm um gene diferente, e eu acho muito bonito. Né? E ele era diferente, tinha o cabelo vermelho. E o gigante chegou lá e, o que é isso? Mandaram? Será que não tem mais soldado no exército de Israel para mandar uma criança para lutar comigo? E aí ele começa a xingar. Não Davi, mas Deus. E aí Davi fala uma coisa tremenda. Vamos ler o que Davi fala. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lanças, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que foi quem você desafiou. O desafio não era para Davi. Aquele homem, pobre coitado, estava desafiando Deus. As lutas, os ataques, eles vêm contra nós, mas não são contra nós. São contra Deus. A luta não é nossa. A luta não é nossa. Eu quero te perguntar alguma coisa. Alguém aqui já deu um soco num demônio? Um tiro? O que você pode fazer? Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você dobrar o seu joelho e clamar o nome de Jesus, o demônio vai embora. Não precisa gritar. Não precisa ter nenhuma arma. Mas se você dobrar o seu joelho, a sua tribulação vai embora. Davi sabia disso. Aí Davi pegou a pedrinha, botou o negócio. Eu imagino Davi pensando assim, para acabar logo isso daqui, né? Pegou a pedrinha, pim. A primeira. Acertou na testa do gigante. O único lugar, o capacete dele aberto assim, fechado, né? Fechado dos lados, aberto os olhos, aberto para o nariz, a pedra foi ali. Aí você fala assim, bom, Davi era bom mesmo, hein? Quando você está sendo usado por Deus, as suas armas, né? O seu poder,
são usados também por Deus. Às vezes você não sabe nem falar direito, tem dificuldade para falar, mas você está lá em nome de Jesus. E aquilo que você vai falar vai mudar a vida daquela pessoa. Porque não é o que você fala, a forma como você fala, mas é quem está falando por você. É o Espírito Santo de Deus. Então tem muita gente que fica preocupada. Poxa vida, eu não posso falar porque eu preciso estudar mais a Bíblia. Lógico que precisa. Vai ter inclusive o curso bíblico. Você precisa conhecer, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar das coisas que você já ouviu. Então você precisa estudar. Mas não é você que fala. O Espírito Santo através de você. Amém? Amém? Glória a Deus. Então Davi foi lá, a pedrinha acertou o gigante caiu, Davi foi lá, pequenininho, pegou a espada do gigante, enorme, né? Foi lá e plum, cortou a cabeça do gigante. E acabou aquela batalha. Qual é a característica de Davi? Qual é a característica de Davi? Ele foi corajoso? Ele teve fé. Teve fé. Davi sabia quem ele era, sabia que ele estava agindo em nome do Senhor. Talvez ele não tivesse consciência da presença do Espírito Santo, talvez ele não tivesse assim, esse entendimento, mas ele sabia que Deus estava com ele. E Deus foi com ele. Amém? Segundo ponto. Vamos ver o terceiro. O terceiro ponto é fantástico. 1 Crônicas 15. Nós vamos contar uma historinha rapidinho aqui. 1 Crônicas 15. No tempo de Eli sacerdote, quando Samuel quando a mãe de Samuel, né, quando Ana foi orar e pedir para ter filho, né, que Eli achou que ela estivesse embriagada. Nesse tempo, a cidade foi invadida, né, pelos filisteus, e os filisteus levaram embora a Arca da Aliança. Foi uma batalha terrível em que os 2 filhos de Eli morreram nessa batalha. E ao saber dessa notícia, inclusive o próprio Eli também faleceu. Ele ficou tão surpreso com a notícia da morte dos filhos que caiu da cadeira e morreu. E a Arca da Aliança ficou durante 7 meses nas mãos dos filisteus. E você sabe o que aconteceu com os filisteus durante esses 7 meses que eles ficaram com a Arca da Aliança? O que aconteceu? Fala mais alto. Doenças, úlceras, tumores, pragas, eles foram arrasados. Hemorroidas. Está tudo na Bíblia. Né? Eles foram arrasados por tudo quanto é tipo de pragas e tumores. E aí, eles chegaram à conclusão de que o problema estava na arca. Falaram, esse negócio aqui é sério, tem que tirar esse negócio daqui, manda de volta isso daqui para os hebreus, porque está trazendo um monte de doença para nós. E aí Samuel vai lá e tira a arca de lá. Mas era uma época de guerra, estava tendo guerra em tudo quanto é lugar. Jerusalém ainda não existia como Jerusalém, e estava tendo um monte de conflitos. Saul ia ser colocado como rei. E o que aconteceu? A arca ficou durante 20 anos na casa de uma pessoa chamada Abinadab. 20 anos. E nesse período de 20 anos, tudo isso daí vocês vão aprender, né, com o pessoal aí que é doutor em Antigo Testamento, né, eles vão estar aos domingos sim, domingo não, falando sobre o Antigo Testamento. Eles têm curso, têm crachá, têm carteirinha, né? E eles vão estar falando sobre isso para vocês. Então, durante esse período, até vocês podem perguntar para eles uma coisa que eu sempre tive problema, né? Que foi, quanto tempo Saul foi rei? Que é uma coisa assim que a gente tem... Eu acredito que foi durante 3 anos. Vamos ver depois, a gente estuda mais aí e vê. Mas a arca ficou 20 anos com Abinadab. E aí, Davi assumiu a posição de rei. E ele ficou durante 7 anos em Hebrom. E foi para Jerusalém. E aí ele chegando em Jerusalém falou, eu preciso trazer a arca. E aí ele foi tentar buscar a arca
que estava na casa de Abinadab, e não deu certo, porque ele colocou num carro de bois, e aí, durante a viagem, a pessoa que estava, né, ali levando o carro de bois, passou num buraco, ele falou, opa, a arca vai cair, botou a mão na arca e morreu. E aí Davi falou, para, que vai morrer todo mundo aqui nessa viagem, para onde a gente está, vamos deixar essa arca na casa de um fulano lá, Obed qualquer coisa, não lembro o nome. Oi? Obed-edom, ficou lá então durante 3 meses. E aí Davi foi para Jerusalém, e chegou um momento e falou o seguinte, falou, poxa vida, precisamos trazer a arca para cá. E aí ele vai, 3 meses depois, e traz a arca para Jerusalém. E Deus fala para ele o seguinte, olha, aqui em Jerusalém, você vai fazer uma tenda e vai colocar a arca na tenda. E aí você vai separar os sacerdotes, né, os levitas, as pessoas que vão cuidar da tenda e da arca. Então, vamos ler esse texto porque é muito bonito. Quer ver? 1 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 25. 1 Crônicas 15, 25. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000, ou seja, o líder de cada 1000 soldados, né, foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente ao som de trombetas, cornetas e símbolos ao toque de liras e de harpas. E quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Não vou falar sobre isso agora. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi havia lhe preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi também nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo pedidos, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Vocês perceberam a alegria de Davi e do povo de Israel? Eles estavam cantando, adorando, louvando. Davi entrou dançando à frente da arca. O que significava a arca, irmãos? A arca da aliança. A arca da aliança. A arca significava a presença de Deus. A aliança de Deus feita com o povo. Hoje não tem mais arca. Ah, mas eu vi na televisão, tem uma igreja que tem a arca. Não tem mais arca. Qual que é o símbolo da aliança? Aonde que está a certeza da aliança que nós temos com Deus hoje? No Espírito Santo que habita em mim. No Espírito Santo que habita em você. A aliança agora é a aliança que foi feita com Jesus lá na cruz. O sangue de Jesus. Nós vamos daqui a pouquinho, simbolicamente, reviver a aliança através do pão e do suco. Sinal da aliança. Não tem mais arca. Não tem mais arca. Hoje a presença de Deus está em todos nós, através do Espírito Santo dele. Mas naquele tempo, a arca simbolizava a presença de Deus, a aliança de Deus. Davi estava muito feliz porque aquilo estava sendo trazido de volta. E o tempo está contra a gente hoje, mas vamos ler mais um texto só, para a gente poder entender a terceira e última característica. Capítulo 17. De 1 Crônicas, é o último texto. Passou-se algum tempo, a Arca da Aliança já estava ali na tenda em Jerusalém, a cidade já havia sido reconstruída, a cidade de Davi, agora onde havia o reino, o reinado de Davi. Ainda não havia o templo, porque quem construiria o templo seria Salomão, filho de Davi, mas a arca estava numa tenda.
e a cidade já havia sido reconstruída. Então o rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: ora, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres na sua mente, pois Deus está contigo. Irmãos, essa é a frase assim, não vou dizer que é a mais bonita, mas é uma das mais bonitas que você vai encontrar na Bíblia. Demonstra a intimidade de Deus e Davi. Você viu o que o Natã falou? Faz o que você quiser. Porque seja lá o que for que você fizer, Deus vai estar com você. Porque vai ser o Espírito que vai estar te guiando. E você pensa assim, poxa, mas Davi era um cara perfeito? Não, Davi era um cara que pecou, ele fez um monte de coisa errada, ele adulterou, ele matou. Mas ainda assim, um homem segundo o coração de Deus, é porque ele se arrependeu. Ele sabia quem ele era. Nós podemos também ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, porque não é o pecado mais que nos afasta de Deus, porque Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz. O que nos afasta de Deus é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé. O que nos afasta de Deus é nós esquecermos quem nós somos, esquecermos quem Deus é. O que afasta você e a mim de Deus é a falta de fé. A falta de fé faz com que a gente seja covarde. Porque lá em Timóteo está falando assim, não os darei espírito de covardia. O Espírito Santo de Deus não é um espírito de covardia. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem coragem. Davi era guiado por Deus. Por isso Davi foi corajoso. Davi era obediente, porque ele sabia quem ele era. Ele não se rebelou contra Deus. Davi, então, era um homem segundo o coração de Deus. E esse texto final que nós lemos é tremendo. Você já imaginou Deus falando isso de você? Faz o que você quiser, porque eu estou com você. Quantas vezes a gente pergunta para Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Como que eu resolvo essa situação? Faço isso, faço aquilo. Senhor, me dá um sinal. Quantas vezes a gente já pediu o sinal de Deus? Já pensou Deus respondendo para você? Faz o que você quiser. Porque seja lá o que for que você fizer, eu vou estar com você. Isso é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu perguntei no começo quem queria ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Eu acho que todos nós queremos. Mas será que você tem tido paciência para esperar? Ou será que você tem tentado resolver as coisas você mesmo? Será que você tem sido usado pelo Espírito Santo de Deus? Davi foi usado por Deus para vencer o gigante. Não foi Davi que venceu a batalha. Foi Davi, em nome do Senhor dos Exércitos. Você quer ouvir de Deus a mesma coisa que Davi ouviu de Natã? Faz o que você quiser. O Senhor Deus estará com você. Para você fazer o que você quiser e Deus estar com você, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus te guiar para fazer, Deus vai estar com você. Se você essa noite quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, o que significa, como foi falado aqui, diminuir o eu. Eu
quero te convidar para estarmos orando. Eu não vou pedir para vir até aqui à frente, mas eu queria que você ficasse de pé onde você está. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, tome uma atitude. Peça para que o Espírito Santo de Deus essa noite te encha. Que você, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, tudo o que você fizer, Deus vai estar com você. É preciso que você se lembre de quem você é. Davi tinha consciência perfeita de quem ele era. Ele falava assim: eu sou pobre, necessitado. Eu sou rei, eu tenho tudo, mas eu sou pobre, sou necessitado. Porém o Senhor cuida de mim. Davi sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Sem Deus nós não somos nada. Com Deus nós somos tudo. A diferença não está em você. A diferença está em Deus em você. Comece a orar agora a Deus. Peça para que o Senhor Deus te encha com o Santo Espírito. Tente agora se esvaziar das suas vontades. Fale para Deus assim: Senhor, eu não sou importante. O que importa é o Senhor em mim. O que importa é que o Senhor cresça e que eu diminua. Assim como João Batista orou, que seja essa a sua oração essa noite. Peça para Deus levar embora toda a vaidade, todo orgulho, toda a arrogância. Que nós sejamos contados como servos do Senhor. Tenha humildade agora. Tenha atitude. Mude a sua vida. Tudo que o diabo quer é que você permaneça na mesma situação que você está. Tenha uma atitude agora de mudança. Rejeite aquilo que está levando você para o inferno. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ouça as orações que estão sendo levantadas agora, ó Pai. De cada um dos irmãos que estão aqui essa noite, o Senhor conhece os corações de cada um, o Senhor conhece as dificuldades, ó Pai, o Senhor conhece as tribulações. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, ó Pai, dando paciência, dando perseverança, para que essas tribulações acabem logo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama. Nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito nos dê coragem para enfrentar os gigantes que estão ao nosso redor. Que nós nunca nos esqueçamos de quem nós somos. Enche-nos com teu Santo Espírito. Começa a soprar o teu Santo Espírito agora, em nome de Jesus, enchendo os nossos corações. E que diminua eu e que Cristo cresça em mim. Amém e amém. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.